Abençoa, Senhor. Abençoa todos que estão dando errado, meu Deus. O Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe o que está fazendo com nós, meu Deus. Tudo que está errado é problema que tem que acontecer, meu. O Senhor cuida de nós. Hoje não dá certo, mas amanhã dá e assim vamos à luta. Vamos esforçando, vamos buscando o Senhor, que o Senhor sabe onde é que está o erro. O Senhor sabe onde é que está o erro e o Senhor usa nós para arrumar. O Senhor já escolheu nós, tem o dia do erro e o dia da verdade, e das coisas certas. Então, meu Deus, se hoje não deu, amanhã eu chego lá, tem que dar certo. Já foi abençoado a casa, foi abençoado tudo pelo Senhor, meu Deus. Então, meu Deus, eu entrego tudo nas suas mãos, tudo que acontecer. Porque eu, o Senhor, sem o Senhor, a gente não é nada. É tudo o Senhor que dirige, o Senhor que manda a gente fazer. Eu entrego nas suas mãos, em nome de Jesus. Sobe os irmãos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem aceita essa paz diz amém, Jesus. Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos levanta para o alto, deixa eu ver quem trouxe a espada, quem está armado aqui. Abramos lá no livro de 2 Reis, Antigo Testamento, livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 5. Lá no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, aí sim Reis. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 5. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem achou diz amém? Amém. Esperamos todos achar para fazer menção, fazer referência da palavra de Deus, a qual se consta na Bíblia Sagrada. O livro de 2 Reis, capítulo de número 6, apenas o verso de número 5. Mais uma vez, quem achou diz amém? Amém. Que diz assim a palavra: E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Mais uma vez. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Quero que, para não perder o costume, você cumprimente o teu amado irmão com a gloriosa paz do Senhor. Se a paz do Senhor tem que ser com um sorriso, porque senão não podemos chamar de paz do Senhor. Pode dar um abraço nele e dizer: hoje é dia de vitória, meu amado. Glorificado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem acredita que é dia de vitória, diz glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz, quem é feliz, diz graças a Deus. Graças a Deus. Se alguém está triste ou descontente, pode dizer misericórdia. Vamos orar para deixar Deus trabalhar neste lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus e Espírito Santo da verdade, glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha abençoar, meu Pai, essa palavra como acabamos de ler e examinar, Senhor. Que o Senhor venha fazer conforme teu Espírito Santo. Se possível, abra a janela do céu e estremece o inferno pela pregação, a qual chamamos de a maior revelação de todas, Pai. Faz a tua obra neste lugar, é o que eu te peço e desde já te agradeço por esta rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, irmãos, pode tomar o assento, glorificando o Senhor, batendo as palmas.
Motivo de felicidade, fé, satisfação e convicção em meu coração estar aqui para administrar a palavra de Deus. Dessa vez eu fiz uma prova com Deus. Dessa vez eu às vezes não me sinto nem digno de subir nesse púlpito para pregar a palavra. Sento ali para tocar violão. Sento ali mais é porque eu sou mais, digamos, obrigado a sentar aqui em cima do púlpito por causa do violão. Porque senão minha vontade é de sentar ali embaixo. Estar aqui em cima tem que ter uma grande responsabilidade. E às vezes eu me sinto até indigno, eu não me sinto digno de subir num púlpito e apregoar a palavra de Deus. Dessa vez eu fiz uma prova com Deus. Senhor, eu não estou me sentindo digno de subir, mas eu conheço pessoas que acabaram saindo da tua presença. Eu conheço pessoas que pararam de apregoar o teu evangelho. Eu conheço pessoas que louvavam e pararam de louvar o teu nome. Eu não estou dizendo que eu vou parar de louvar, mas se eu não for digno de pregoar a tua palavra, que eu nem chegue lá quinta-feira. Mas se eu chegar lá quinta-feira, que eu abra a minha boca e o Senhor derrame o Espírito Santo neste lugar. Eu já vinha meio com temor. Eu não falei brincando não, eu orei. E é bom quando a gente ora e ainda chora na presença do Senhor. Bem, me lembro do nosso pastor Romeu, quando orava, chorava. Ele que falava muito isso. E um que chora muito na presença do Senhor é o nosso obreiro Lilival. Não é verdade? Glória a Deus. Amém. Coisa boa é derramar lágrimas na presença do Senhor. Coisa boa é pedir para Ele. Eu pedi a misericórdia dele e disse: eu não estou brincando, Senhor. Pode deixar até o maldito do Satanás ouvir. Eu sei que eu estou botando a minha vida em risco, quem sabe a minha saúde, porque quem sabe, se eu não for digno de apregoar a tua palavra, eu vou para o hospital. Mas eu não quero subir num púlpito sem ser a vontade de Deus. E Ele me trouxe aqui pela sua graça, pela sua misericórdia. E a palavra a qual lemos, a qual deixamos agora Deus usar, é referida a isso, é referida a dons. Livro de 2 Reis, já no capítulo 2, um profeta bem conhecido, um profeta de boas obras chamado Elias, é arrebatado. O seu sucessor chamado Eliseu vê ele sendo arrebatado. Ele então pediu para Elias uma porção dobrada do seu espírito. Após Elias ser arrebatado, trasladado ao céu, Eliseu então começa a fazer grandes obras na mão do Senhor. Eliseu então começa a ser usado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creio que ninguém aqui, nós não somos tão ignorantes para não saber o profeta chamado Eliseu, a qual era mestre dos profetas. Esse profeta a qual profetizou, a qual foi na casa da sunamita, e ela vendo ele, ainda disse para o seu marido: vemos que esse homem é um santo homem de Deus. Esse mesmo profeta, a qual curou a lepra de Naamã, esse mesmo profeta, a qual aumentou o azeite da viúva. Chegando no capítulo 6, ele está então com os filhos dos profetas. Creio eu que os filhos dos profetas já ouviram, ou quem sabe até viram, o testemunho do profeta Elias. Aquele profeta que chegou perante Acabe e disse que não choveria por certo tempo. Não choveria, senão segundo a sua palavra, porque a sua palavra viria de Deus. Aquele profeta, a qual, chegando um tempo, ele se escondeu. Ele se escondeu num zimbro e disse que ele não era mais digno. Ele se escondeu, era o que eu podia fazer, mas dessa vez eu pedi para Deus a sua misericórdia para mim estar aqui. Glória a Deus. Esses filhos dos profetas agora, além de ouvir o testemunho, eles mesmos podem testemunhar, porque eles andam com Eliseu. Eles andando com Eliseu, eles chegam para Eliseu e dizem que este lugar ao qual eles estão perante a face de Eliseu está muito estreito. Para ser um cristão hoje, nos dias de hoje, não é diferente dos dias de antigamente. Deus revela essa palavra. Quem acredita que a palavra é a maior revelação de todas, diz amém. Quem não acredita, diz misericórdia. Temos para nós que a palavra é a maior revelação de todas. E Deus colocou no meu coração que os profetas, os filhos dos profetas, chegando para Eliseu dizendo que estavam em um caminho muito estreito perante a face de Eliseu. Caminho estreito esse a qual hoje os cristãos, a qual aceitaram Jesus Cristo, têm que caminhar. É um caminho estreito, é duas portas. Lucas 13, 22. A porta larga e a porta estreita. É um caminho de prova, é um caminho de luta. Mas, examinando essa palavra de 2 Reis, capítulo 6, Deus dá apenas 3 requisitos. Apenas 3 condições. Com essas 3 condições, o caminho pode ser estreito, mas a gente nem vai pensar que é estreito.
Os filhos dos profetas chegaram para Eliseu pedindo que fossem até o Jordão. Repare que para ir até o Jordão, lá no Novo Testamento, João Batista, o antecessor de Jesus Cristo, ele batizava no Rio Jordão. Então temos a palavra Jordão como descer. Temos a palavra Jordão como batismo, como arrependimento. Não batismo quando nasceu, porque batismo seria arrependimento. Depois de uma certa idade, quem sabe depois de uns 7 anos, a pessoa decide se quer se batizar nas águas ou se não quer se batizar nas águas. A pessoa tem um livre arbítrio. A pessoa tem uma livre e espontânea vontade. Sendo então batizada nas águas, também tem o batismo com o Espírito Santo. Esse caminho estreito, sem batismo, não adianta. Quem sabe tem alguém aqui hoje que não é batizado ainda nas águas. Ou quem sabe tem alguém que já é batizado nas águas, mas ainda não é batizado com o Espírito Santo. Fica na presença de Deus, o caminho está estreito sim, mas Deus ainda vai te batizar se tu permanecer na presença dEle. Mas aquele que foge, Deus não tem nem como batizar alguém que está fugindo, alguém que está com medo, alguém que chora, mas o choro é de desespero, o choro é de não confiar no leão da tribo de Judá. Eu quero dizer para você que é preciso um batismo. João 3,5, aquele, em verdade, vos digo, disse Jesus, que aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, esse não poderá entrar, não poderá nem ver o reino de Deus. Esse é um dos requisitos. O segundo requisito é qual os profetas, filhos dos profetas, chegaram para Eliseu e disseram, vamos lá. E nós aí lá, nós vamos, cada um de nós, pegamos uma viga. Viga, creio que alguns sabem aqui, é algo da construção, a qual fica assim horizontal. Pode ser de ferro, pode ser de concreto, cimento ou de madeira. Pegando uma viga, cada um de nós vamos então habitar ali. Chegaram e disseram para Eliseu, disse, pode ir. Um deles disse, serve-te de ir conosco. Eliseu disse, irei. Chegando lá, então eles começaram a cortar a viga. Antes de entrar no versículo 5, ao qual lemos, uma viga, sendo numa posição horizontal assim deitado, nós temos para nós que é necessário, nesse caminho estreito, como a pessoa, quando levanta a sua mão, não só na igreja, mas quando levanta a sua mão na sua casa, quando escutou um hino, alguém que tinha o dom de louvor e começou a louvar o Senhor, quando escutou uma pregação, quando alguém orou por ela, quando alguém disse, você quer aceitar Jesus? Ela levantou a mão e disse, eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador de minha alma. Então entra num caminho estreito. A primeira ferramenta, o primeiro requisito, já temos para nós que é o batismo. O segundo requisito é ter o amor, é ter o perdão. Aqui horizontal, não dizer eu amo Deus e chegar e não amar o seu próximo. Porque se nós chegar e dizer eu amo Deus e não amamos o nosso próximo, nós já estamos mentindo. Se nós chegar para Deus e dizer Senhor me perdoa e nós não perdoar o nosso próximo, nós também já estamos mentindo. Como é que nós vamos querer perdão se nós não somos misericordiosos para perdoar? Bem-aventurado o misericordioso, porque ele alcança a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa viga horizontal, Deus tem tocado no meu coração, que é o amor. Sem amor ninguém sobe, sem amor ninguém vai ser salvo. Precisamos amar uns aos outros, não só a qual estamos aqui na casa de oração, buscando a Deus, mas também aquelas pessoas a qual estão lá cativos, por que não dizer cativos da Babilônia, estão lá cativos no inferno. Aquelas pessoas que estão lá no vício, tenha um amor por eles, mostra pelo menos um olhar de íntima compaixão, porque poderia ser eu, poderia ser você que estava lá enfermo, poderia ser eu, poderia ser você que estava lá cativo, viciado, porque o inimigo de alma entra, e se nós não tiver o discernimento, se nós não tiver a sabedoria, ele vai fazer um rebuliço na nossa vida, um rebuliço para acabar com a nossa vida. Então precisa ter um amor de dobrar o joelho e orar por seu próximo. Jesus disse em Mateus 22:39, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois do batismo, depois do amor, vimos aqui agora é algo mais sério. Que um deles então cortando aquela viga, ele derrubou uma viga, e o ferro, eles estavam, creio eu, com um machado. O título diz que Eliseu faz o ferro do machado flutuar. O
ferro daquele machado cai na água. Algo que o cristão precisa é ter boas obras, é buscar os dons do Espírito Santo. Ah, mas eu tenho vergonha de ir lá na frente. Quem sabe Deus até te respeite para te não vir aqui na frente. Mas um dom tu é obrigado a ter. Porque se não tiver um dom, tu nem acreditar em Deus, tu não vai acreditar, chamado dom da fé. Se tu não tiver um dom, tu não tem como nem dobrar o joelho e pedir para Deus algo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. É preciso buscar os dons do Espírito Santo. E eu já tinha examinado essa palavra e vi que era essa pregação mesmo que Deus queria. Aquele homem que deixou o ferro cair, ele disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E os dons que eu tenho do Espírito Santo, qual Ele me deu pela sua graça, pela sua misericórdia, os dons que você tem, homem e mulher de Deus, do Espírito Santo, saiba que não são teus dons, mas são dons emprestados. E quando você subir no dia do juízo final, no livro de Apocalipse 20, verso 11, aí Deus vai dizer: e aí o dom que eu te emprestei? O dom que eu te emprestei, tu usou o dom que eu te emprestei? Tu murmurou naquele dia que tu estava escalado para pregar a minha palavra, tu murmurou e disse que não ia pregar? Tu tinha um hino, tu não ensaiou para louvar naquele dia, naquele círculo de oração, naquele domingo? E nós não temos a autoridade de abrir a boca e dizer para Deus: Senhor, me usa, eu só vou louvar o teu nome quando o Senhor me usar, que nem aquela cantora, que nem aquele cantor. Não é assim, não. Eu só vou abrir a minha boca, pegar a minha Bíblia e subir num púlpito quando o Senhor me usar, igual aquele pregador, aquela pregadora cheio do fogo, com arrebatamento, com língua estranha, com língua dos anjos, com batismo com o Espírito Santo, com cura. Aí, essa pessoa não sobe nem no culto. Se nós esperar, olhar para os outros e dizer: eu só quero ser usado se for desse jeito, aí não tem como, tem que começar de baixo. Começou ali, sem nem ser batizado, se batiza. Fica firme para se batizar. Aí participa da Santa Ceia. Então isso é uma força. Isso é algo que fortalece o cristão. Aí então comecem a ter amor. Aprender de Jesus, Mateus 11:28. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Aí começa então a ter que ter boas obras. Porque uma coisa, lá no livro de Apocalipse, que eu já falei, no dia do juízo final, vai se abrir o livro da vida e depois vai se abrir o livro das obras. E Deus vai querer olhar lá o que eu fiz de bom, o que eu fiz com esse dom a qual Ele me deu, o que você fez, homem e mulher de Deus, de bom com o teu dom. Ah, eu não prego, eu não louvo, mas tu tem que ter o dom da fé, tem que usar a tua fé, bota a tua fé em ação, clama na tua casa dizendo que a tua casa está na presença do Senhor e vai ser feita a vontade dEle e não a vontade do inimigo. Clama e diz que a tua saúde está na presença do Senhor, tudo na tua vida está no controle do Senhor e vai ser feita a vontade dEle. A vontade dEle é melhor de todos. Eliseu perguntou para ele aonde caiu. Quem sabe você hoje está aqui, tinha um dom de vir aqui louvar, tinha um dom de apregoar, porque eu conheço, não quero dizer pessoas daqui, mas eu conheço pessoas que pararam de louvar, pararam de apregoar. Não sei o porquê. Eu podia parar, mas eu fiz uma prova com Deus. Se eu sou digno ainda, Pai, eu vou chegar lá. Eu fiquei temendo. Fiquei com temor. Porque eu não falei brincando. Eu fiquei com temor que eu vim aqui e já pensei. Não cheguei ainda. Pode ser que venha um carro, me atropele. Pode ser que comece a doer meu coração. Não cheguei ainda. E quando eu entrei aqui, o Espírito Santo desceu sobre mim com uma unção diferente. Só entrei. É difícil entrar e eu senti assim o Espírito Santo. Mas ele entrou. Quando eu entrei, eu já agradeci a Ele e disse: obrigado, Pai, pela tua misericórdia que eu estou aqui. Eliseu perguntou: onde está? Onde caiu? Você que tinha um dom, você que tinha até o dom da fé, e agora não consegue mais nem botar a sua fé em ação. Deus está perguntando hoje: onde está? Qual é o problema? O que aconteceu? Quem foi que te feriu? Eu creio que não foi eu, e que não foi o Espírito Santo, o Consolador, o intercessor que está
ao teu lado 24 horas por dia. Pode sim o leão estar bradando, mas ele está dizendo, não temas, porque o leão é o da tribo de Judá, que é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Onde está? Glória. O que foi que aconteceu para você parar de apregoar o meu evangelho? O que foi que aconteceu que você não consegue mais amar o teu próximo? Não consegue mais ter misericórdia? Não consegue mais orar? Não consegue mais jejuar? Não tem mais força? O que está acontecendo? E você aponta para Deus e diz, Senhor, foi isso, Senhor. Foi assim e assim que aconteceu. E Deus vai lá e vai pegar aonde está. Se você pegar força da onde você não tem força, se você não desistir na caminhada, Deus, Ele vai dar um jeito, Ele vai entrar com providência, e se é um dom, Ele vai lá pegar o dom e vai devolver na sua mão. É só você levantar a mão assim e dizer, eu restauro, eu vou receber um renovo, uma restauração de Deus, porque Ele está me devolvendo, está me restituindo aquilo ao qual foi perdido, aquilo que tudo era festa, aquilo que tudo era festa na presença de Deus, Ele está restituindo porque virou tudo luto, mas o meu Deus está dizendo, eu vou te devolver. Glória a Deus. Aleluia. Então, aquele homem só levanta a mão e pega, porque Eliseu fez o machado do alto. Aleluia. Pela sua Glória a graça, Deus. que Deus tem trazido nós aqui, pela sua misericórdia que nós estamos aqui. 3 requisitos nesse caminho estreito. Jordão, nascer de novo, nascer da água do Espírito. Segundo requisito, horizontal amor. Amando o próximo, assim nós podemos dizer, eu amo a Deus, Deus me perdoa. O terceiro requisito, boas obras, porque naquele dia vai se abrir o livro da vida, vai se abrir o livro das obras. E nós temos que ter algo preparado para Deus. Nós temos que ter algo preparado para Deus, dizendo, meu Deus, naquele dia eu estava meio fraco, mas eu não disse, eu não vou mais apregoar a tua palavra. Naquele dia eu apenas disse, Senhor, que seja feita a tua vontade, que é a maior de todas. E que eu esteja lá naquele lugar. Se eu estiver lá é porque o Senhor ainda tem obra comigo. Se eu estiver lá é porque o Senhor ainda vai me usar, eu ainda sou, pela tua graça, pela tua misericórdia, bondade, benignidade, eu ainda sou merecedor de subir num público e apregoar a tua palavra. Mas se eu não chegar, aí é porque eu não sou merecedor. Aleluia. Eu sei que Deus ouviu essa minha oração. Glória a Deus. Eu sei que Ele ouviu a minha oração. Porque se nós não sentíssemos o Espírito Santo, a gente podia até nem entrar nessa igreja. Tem outro ministério, outra igreja. Mas tem algo que nós sentimos. Tem algo que se nós se levantar e dizer, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, eu levantei, o Espírito Santo já vai lá e te consola. Já vai lá e se faz presente. Se nós hoje, quando chegar em casa, depois de fazer uma oração, quem sabe alguém já orou, mas quando fazer uma simples oração, pelo menos antes de dormir, dizendo obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença, pela tua misericórdia, pelo teu Espírito Santo, por ter ido à tua casa, o Espírito Santo vai lá de novo. Glória a Deus. Ele tem intercedido com gemidos e com inexprimíveis. São essas palavras que Deus toca no meu coração. Não passo daqui. Glória a Deus. Não sou de passar quando eu sinto que Deus disse amém. Entrego as humildes palavras da parte de Deus, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agradeço muito a oportunidade.